A paz do Senhor, queridos irmãos, cá estou eu, falando com a igreja através da palavra do Senhor, que vai nos restaurar, que grandes coisas Ele vai nos falar. É pela palavra que eu chego a vocês e que ela entre primeiro em meu coração, para que eu cresça a estatura de uma varoa perfeita e que os irmãos sejam varões perfeitos através da santa palavra de Deus. É em nome de Jesus que eu vou agora, junto com vocês, meditarmos nela. Amém? E eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia e ficassem com elas abertas para acompanhar comigo isso que o Senhor me deu. Está em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 3. Amém? Que diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando e levantando-te. Que palavra gloriosa, para a gente meditar e começar a praticar, porque a palavra nos ensina que o amor tem que estar dentro do nosso coração, porque Deus é amor. E Ele nos ordena a amar a Ele sobre todas as coisas. E é tão fácil amar o Senhor, porque o Senhor é quem nos dá bênção, o Senhor é que nos sustenta. Isso, o Senhor é que nos deu sopro de vida. Nós somos do Senhor. Você é princesa, você é príncipe, filhos do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É só se envolver, praticando, escutando, se deleitando nessa maravilhosa palavra de Deus. E há alguns irmãos que ainda não entenderam que esta palavra que está no Antigo Testamento é a mesma que Jesus confirma. Porque Ele disse que não veio para modificar a palavra. Não, Ele disse que não tira nem um tio desta palavra. Ela permanece para sempre. A palavra diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá para sempre. Então esta palavra é viva e eficaz para o nosso crescimento, para a nossa prosperidade, para a nossa saúde, para a nossa sabedoria, para a nossa união, para a nossa fidelidade. Tudo está na palavra e vem em primeiro lugar pelo amor que dedicamos a Deus em primeiro lugar. E quando a gente vê Jesus chegando e dizendo aqui, Jesus fala também em Mateus sobre este grande mandamento. Jesus veio para fazer que estes mandamentos sejam cumpridos, porque o povo estava desviado. O povo de Deus estava se desviando. E precisou Jesus vir para apagar os nossos pecados, para proclamar essas boas novas do Evangelho, tudo que já estava escrito no Antigo. E os fariseus, diz a palavra de Deus aqui em Mateus 22, no capítulo 34, diz: os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reunirem-se no mesmo lugar. Jesus se reunia com os sábios, com aqueles que se achavam tal. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: que falta de sabedoria querer experimentar Deus. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma
e de todo o teu pensamento. É o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende de toda a lei e os profetas. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa a gente entender que Deus era, e é e será para sempre o mesmo Deus. O Deus que opera sobre as nossas vidas. O Deus como um bom pai que nos castiga quando erramos, porque nos ama, mas também nos abençoa com galardões enormes de bênçãos maravilhosas sobre nós e nossa família. Olha que maravilha! E não bastou Jesus, aqui através dos escritos de Mateus, ele fala que foi a respeito do doutor da lei perguntando, mas aquele povo era incrédulo. E mais adiante em Marcos a gente vê um registro da mesma maneira. E agora quem pergunta? Aproximou-se dele um dos escribas, que tinha ouvido disputar, e sabendo que eles tinham respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Agora não era mais o doutor da lei, era o escriba, que perguntou a Jesus, e Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este. Mandamento é sagrado, querido. Mas aquele povo era incrédulo. Lembra-se que Jesus disse que veio e os dele mesmo rejeitaram? É assim mesmo. Parece que o profeta em sua casa não tem grandes glórias. E aqui no versículo de Lucas, no versículo, eu vou aqui ver, que conta a parábola do bom samaritano, que fala do próximo. É a palavra que diz: e eis que se levantou certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei. Como lês? E respondeu ele e disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Agora vem um homem doutor da lei também, outro doutor, para fazer a mesma pergunta. Olha que maravilha, Deus mostrando em diversas passagens da sua palavra a mesma resposta: amarás ao teu Deus em primeiro lugar. Mas não é amar de qualquer jeito, é amar de todo o coração, é amar de todo entendimento, da toda força, de tudo que a gente possa imaginar. O amor de Deus estará sempre em primeiro lugar, queridos. E aqui ele conta e disse, respondendo bem: fazei isso e viverás, disse Jesus. Se você fizer isso, vai viver, e viver muito bem. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o próximo? Aí já é falando do segundo mandamento, querido, que é tão precioso, porque se você não ama o próximo que vê, como você pode amar a Deus que não vê? Está escrito isso. Então vamos agora meditar sobre esta palavra. E respondeu Jesus e disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando e retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou ao largo,
bem de longe, nem quis olhar. E de igual modo também um levita. O levita era o homem de Deus. Chegando àquele lugar e vendo, também passou a largo. Queridos, eram homens de Deus. E ele amava o próximo. E será que amava a Deus se não amava o próximo? Mas o samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão e aproximando, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho e pondo sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo que mais gastar eu tu pagarei quando voltar. E Jesus disse: ouviu essa parábola? Qual, pois, desses 3 te pareceu que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com eles. Disse, pois, Jesus: vai e faz a mesma maneira. Faz assim, ajuda, sem olhar quem, sem esperar retribuição. Era o samaritano, povo rejeitado pelos judeus. Eles não se entendiam, mas essa foi a maravilha que Jesus só abre a boca para nos contar maravilha. Aleluia, aleluia, queridos. Jesus veio para nos ensinar, para nos resgatar, sabe, da nossa vida secular errada, cheia de pecado. Aleluia. Eu tenho aqui uma passagem também que eu quero meditar com vocês, que é a passagem sobre a misericórdia, sobre o arrependimento, sabe? Às vezes a gente sabe que nós erramos muito, caímos muito, mas o Senhor é bondoso, cheio de misericórdia. E ele diz aqui em Deuteronômio, no capítulo 30, ele diz aqui: se te converteres ao Senhor teu Deus e deres ouvido à sua voz, conforme tudo que te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração, com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do cativeiro e se apiedará de ti e tornará a juntar dentre todas as nações entre os quais te espalhou o Senhor teu Deus. Isso quer dizer que quando nos arrependemos, quando fazemos alguma coisa ao próximo, é o mesmo que fazer a Deus, sabe? Precisamos amar o próximo para chegar perto de Deus. Porque não adianta você amar a Deus e rejeitar o próximo, o seu irmão. E não é aquele, queridos, não é aquele que nos faz o bem, não. É muito fácil você amar quem lhe ama, é muito fácil você gostar daqueles que lhe dá louvor, sabe? Que lhe enaltece. Isso é fácil. Você tem que amar aqueles rejeitados pela sociedade. Você tem que orar por aqueles que estão caídos. Vocês têm que pensar que Deus disse: ide, vai, prega o evangelho, inste no tempo, fora do tempo, até os confins da terra. Deus quer que todos ouçam essa palavra. E aí o Espírito Santo, quando vocês e eu falamos dessa palavra, ele se move, porque não somos nós, mas o próprio Deus, na essência do Espírito Santo dele, na pessoa incrível do Espírito Santo dele, Santo Espírito de Deus, que vai fazer a obra, sabe? Porque nós não escolhemos Deus. Foi ele que nos escolheu, e ele disse: não foste tu que me escolheu, fui eu que te escolhi. Mas Deus escolheu sem motivo, não. Ele disse que nos escolheu para que vades e dê fruto, e esse fruto permaneça. E para que esse fruto vai permanecer? Olha, Deus já vai dando bênção, para quando você pedir a Deus, Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Você já pediu alguma coisa a Deus? Pois se você pedir a palavra, é a verdade.
Deus zela, em Jeremias diz que Deus zela por esta palavra, para que se cumpra tudo. Agora, por que será que a gente pede, eu peço, você pede, e não alcançamos isso? Porque não estamos obedecendo, não estamos arrependidos, não estamos pedindo perdão, desculpa. Há pessoas tão vaidosas que erram e tudo, e faz um jeitinho de parecer que pediu perdão. Mas não, você tem que abrir a boca e dizer, irmão, me perdoe, fulano, me perdoe. Em nome de Jesus, me perdoe. Eu vou me esforçar para nunca mais lhe ofender, fazer coisa que lhe desagradou e que não é o certo. Aleluia! Queridos, a lei do Senhor é completa. A lei do Senhor nos ensina essas maravilhas. O pacto de Deus com Moisés trouxe estas palavras gloriosas, sabe? Deus ensinou tudo a Moisés para ele passar, e essa palavra permanece ao seu povo. E diz aqui, o Senhor é o Senhor, a lei do Senhor é bem patente, e ele diz assim, porque este mandamento que hoje te ordeno, ele não disse mais ou menos, ele disse que é uma ordem. Moisés veio com essa responsabilidade de dizer, foi Deus que ordenou, é uma ordem. Porque este mandamento que hoje te ordeno, que está aqui em Deuteronômio 30, no capítulo 11, te não é encoberto e tampouco está longe de ti. Se você não sabia, a partir de hoje, você sabe que as bênçãos estão esperando por você quando você cumprir este mandamento, porque Deus diz que não é encoberto e tampouco não está longe de um dos seus filhos. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que nos traga e nos faça ouvir, para que o façamos. Tampouco está da além do mar para dizeres, quem passará por nós da além do mar para que nos traga e nos faça ouvir, para que o façamos. Não, esta palavra ele já deixa cair, não está longe de ninguém. Essa palavra está patente ao nosso caráter, ao nosso coração, à nossa alma, à nossa mente. Quem tem a mente de Jesus, hein? Nós precisamos ter a mente de Jesus. Ele disse, sede meus imitadores. Eis uma palavra para a gente meditar e ser imitadores de Jesus. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração para fazeres. E ele diz, veja, aqui, hoje, te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Ele deixou tudo escrito. Mas ele gostaria muito e torce e nos instiga pela palavra dele, pelo Santo Espírito, a gente obedecer às bênçãos, porque ele diz, aquele que obedecer às bênçãos que ele deixou, escrita da palavra dele, nos auxiliando, como um bom pai, falando ao nosso coração, e diz, veja que hoje eu te proponho a vida e o bem, a morte e o mal, porquanto te ordeno. Outra vez ele fala que é uma ordem, hoje, que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos. Para que isso tudo que Deus exige? É para, como se diz, aparecer como o mundo, como nós carnais? Não. Ele diz para que nós vivamos e para que nós multiplicamos. E o Senhor teu Deus te abençoa na terra a qual entra a possuir. Qual é a terra que você está entrando agora? Naquele tempo era a terra prometida, que emana leite e mel. Hoje é a terra de Jesus, dos mandamentos, sabe? É a gente sair do pecado por causa do sangue precioso de Jesus, porque ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, quando a gente começa a clamar
pelo Espírito Santo que nos oriente a deixarmos o pecado, a dar preferência às coisas de Deus, a amar o Deus sobre todas as coisas. E o Espírito Santo vem com amor, com toda a força e poder e nos dá do nosso coração e da nossa mente o desejo de amar a Deus cada vez mais. É isso que Deus está aqui falando para mim e para você. Palavras gloriosas. Deus tem muitas promessas. Deus é um Deus de promessas e um Deus que cumpre suas promessas. Que maravilha, né? De Deus. Aqui no capítulo 48 de Isaías, do capítulo 9 diz: por amor do meu nome retardarei a minha ira, por amor do meu louvor me conterei para contigo, para que te não venhas a cortar. Eis que te purifiquei, mas não como a prata, provei-te na fornalha da aflição, por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome? E a minha glória não darei a outro. Dai-me ouvidos, Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, o primeiro, e eu também sou o último. Deus começa a confirmar, sabe? Nós somos tão desobedientes que é preciso Deus estar falando, e Ele escolhe os seus profetas para deixar aqui escrito quantas vezes seja necessário. E mesmo assim, Senhor, queridos, nós muitas e muitas vezes revaslamos e deixamos de cumprir a palavra, porque ela não está no coração, porque quando a palavra está no coração, na nossa alma, a gente se alegra em praticá-la. É maravilhoso isso. E ele diz assim: chegai-vos a mim, ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez. Eu estava ali. E agora o Senhor Jeová me enviou o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Viu como Deus chega quase que ser humilde, não digo se humilhar, porque Deus nunca há de se humilhar, mas Ele é humilde e manso de coração, e Ele diz isso: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensino o que é útil, tudo isso que eu falei, que está escrito, que eu li para vocês, Senhor, querido, é Deus nos ensinando. E será, por que será que somos tão desobedientes a uma palavra tão rica, e que só ensina o que é bom, e tudo que nos ensina vem carregado de uma bênção? Deus é um Pai maravilhoso. Do jeito que Ele nos castiga, Ele também nos abençoa quando obedecemos. E quando nos castiga, Ele diz que o bom pai castiga o seu filho. E Ele, como um bom pai, muitas vezes somos castigados por Ele. Mas nós, a nossa mente e o nosso coração, quando não está em união com Deus, a gente vem logo pensando: e o diabo que fez? Não é o diabo. O diabo não pode chegar perto de mim nem de vocês. Vocês são lavados e remidos no sangue de Jesus. Então esqueça que o diabo não chega perto de vocês. Somos príncipes, geração eleita, povo de Deus, diz a palavra de Deus lá em 1 Pedro. Então, querida, quando a gente for castigado, pare para pensar, para saber que é Deus nos amando de tal maneira que nos castiga, para que a gente um dia possa alcançar a salvação pela obediência à sua palavra. No capítulo 49, no versículo 15, diz: pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? É a pergunta de Deus. Mas ainda que esta se esquecesse, eu, o Senhor da glória, o Deus Todo-Poderoso, todavia me não esquecerei de ti. Olha que coisa tremenda. Deus não se esquece. Quando você levar um puxão de orelha, é Deus se lembrando, é Deus lhe consertando, é Deus dizendo: eis aqui, eu estou aqui, aleluia.
Também no versículo de Isaías 54, vamos ter uma promessa, o 54, versículo 13, que diz assim: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Ele falando com os oprimidos, aqueles que estão desconsolados, aqueles que encontram pedras nos seus caminhos, né? Aí ele fala isso. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Eis que poderão juntar-se, mas não será por mim. Quem se ajunta contra ti, cairá por amor de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra a brasa no fogo e que produz ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Isso tudo Deus fazendo para mim e para você. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Você sabe disso, que eu creio muito nisso, eu creio tudo da palavra de Deus. Às vezes uma pessoa diz: ah, irmã, e fulano isso e aqui, minha filha, não se preocupe que ninguém toca em mim. Eu tenho o Senhor, que a palavra dele me garante que nenhuma língua se levantará contra mim em juízo. E sabe o que ele ainda diz? Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Nós podemos fazer isso. Está condenado em nome de Jesus. Quer vir falar fofoca com você? Responda isso. Está condenado em nome de Jesus. Nada vai lhe tocar. Porque aos seus anjos Deus dará ordem que lhe livre de todo mal. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa são essas palavras do Senhor. E para terminar no 55, no capítulo 55, no capítulo 11, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu enviei. Porque com alegria saireis, em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros clamarão de prazer perante a vossa face. E todas as árvores do campo baterão palma. Em lugar de espinheiro crescerá a faia. Em lugar de sarça crescerá a murta. O que será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. É isso que o Senhor fará comigo e com você, quando a gente obedece, quando o nosso coração está cheio de amor. Amar é fácil, sabe? Amar é você se dedicar à pessoa, é não querer fazer nada que entristeça a Deus, ao Espírito Santo. E quando fizermos, porque somos fracos, se arrepender profundamente, de uma maneira que Ele sonde o nosso coração e veja isso. E era por isso que Davi, um homem de tantos pecados, mas ele era cheio de arrependimento, sinceros. E o Senhor perdoava, porque o Senhor é o Deus do perdão. É o Deus da misericórdia e da graça. Diz que a misericórdia e a graça de Deus se renovam a cada manhã. Não é maravilhoso isso? É isso que a gente tem que pensar. É isso que Jeremias dizia no capítulo 9, 29. Assim, ele diz assim, capítulo 9, 24, que diz assim: mas o que se gloriar, se gloria em mim, em me conhecer, saber que eu sou Deus, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Você quer agradar a Deus, querido? Então você glorifique o nome de Deus. Não fique com essa vaidade de achar que sabe mais, que é isso mais, que é espiritual mais. Não, que a palavra diz: aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, em saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, justiça e juízo. Porque destas coisas me agrada, diz o Senhor. Olha que maravilha, que maravilha. Aleluia, aleluia. Aí ele diz assim, Jeremias é um profeta maravilhoso que nos ensina muito, nos transmite através de Deus. Ele diz assim no capítulo 29, versículo 11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal,
para vos dar o fim que esperais. O que é que você espera? Se você espera desesperança, não está esperando em Deus. Se você está esperando coisa mais ou menos assim, acho que isso não vou com negatividade, não está esperando em Deus, porque Deus é o Deus da esperança, da vitória, do bem. Porque eu bem sei que pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Quando a gente fala no amor de Deus, a gente não pode deixar de falar em João, né? Porque em João quando diz assim, que você tem que guardar, eu vou terminar, né? Para dizer, aqui em João, no capítulo 14, do capítulo 14, versículo 12, diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Aleluia! Ele disse que é a videira verdadeira, e o Pai é o lavrador. Se a gente está nele e ele em nós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto e não estiver na videira, assim também vós, se não estiver de mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não tiver em mim, será lançado fora, como a vara secará, e os colhe e lança no fogo que arde. Se vós estiver em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo que quiser, é tudo, e vos será feita. Nisso é glorificado meu Pai, que dê muitos frutos, e assim serei meus discípulos. Se guardarem os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado o mandamento do meu Pai, e permaneço no seu amor. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aleluia! Vós não me escolheste, vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei que vades e des fruto, e este fruto permaneça, a fim de que tudo, enquanto em meu nome pedirem ao Pai, ele vos conceda. Isso eu vos mando, é mandar, é uma ordem, que vos ameis uns aos outros. Amém? Essa é a palavra que Deus me deu a respeito de um grande mandamento. E nós precisamos estar atentos, amados queridos, em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra para você meditar, para você refletir. Ouça essa palavra, reflita, ouça com paciência. Sabe, eu corri muito porque o tempo é pouco. E eu deixo aqui a minha oração para vocês. Querido Pai, em nome de Jesus Cristo, esta palavra que tu me deste, Senhor, não só para mim, mas para a tua igreja, Senhor, que ela cale profundamente, porque é a tua palavra, Senhor, que ela enriqueça a vida de todos os nossos irmãos, e que eles possam ter a certeza da salvação em Cristo Jesus, pelo sangue precioso e pela ressurreição, por esse grande advogado que está à nossa destra. Quando pecamos, ele nos confessa limpo e santificado pelo seu sangue. Querido, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, essa oportunidade, e abençoo toda a minha igreja, em nome de Jesus. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o poder de Deus e a glória do Espírito Santo esteja com a igreja. E todos digam amém. Que é para Ele e por Ele. São todas as coisas. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém.